Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Boa noite para você que está dentro deste seu carro poderoso, ou então esse meia boca também. Eu tenho um carro meia boca, então posso falar com atitude de quem tem carro meia boca. Temos aqui um convidado hoje que vai falar sobre redes sociais, que não tem um carro meia boca. É poderoso ele, mas antes de apresentá-lo, vamos dar primeiro os parabéns a Rebeca Andrade, hein? Poderosa. Esta é Célia Baroni comentando sobre Rebeca Andrade. Ela foi bem hoje, hein? Maravilhosamente bem. Ela sempre vai muito bem, mas dessa vez ela surpreendeu e cravou praticamente todos os saltos. Foi linda, maravilhosa. E eu não entendo nada, hein, disso, mas acho ela maravilhosa. E olha só que coisa bacana. Além de ter ganhado a medalha de ouro, ela foi reverenciada pelas duas atletas americanas que ficaram em segundo e em terceiro lugar, e mais do que isso, ela se transformou na atleta olímpica com mais medalhas que o Brasil já teve. Antes essas medalhas, né, o recorde de medalhas eram da família Grael, ali os caras que fazem, navegam lá com aqueles... Eu não sei como é que é o nome daqueles barcos lá, porque eu não sou... Adoro o mar, mas eu só sei nadar. Navegar eu não navego nada. Mas a família Grael era recordista de medalhas. E agora a Rebeca Andrade apavorou todo mundo e ficou aí como a recordista. Perigoso ela participar de mais alguma ou outra Olimpíada e esticar esse elastiquinho para bem mais longe, viu? A mulher está muito, muito maravilhosa. E eu acho que é difícil arrumar outra atleta dessa, né? Apesar de que a ginástica brasileira ela vem evoluindo bastante, mas ela está num nível que é muito raro, né? Pro atletismo brasileiro, sim. Né? Que não, apesar de ter uma história bem rica de atletas, não é tão expoente como outros países que têm uma história mais forte. Mas eu acho que nós temos tido atletas esses anos todos, esses últimos 20 anos, realmente excepcionais. E é interessante porque com o investimento no atleta brasileiro, com exceção do futebol, que é uma coisa mais rara, mas os atletas brasileiros eles sofrem muito para chegar numa Olimpíada. Os recursos são sempre poucos, eles realmente se sacrificam e é impressionante como vários deles conseguem resultados extraordinários contra a probabilidade, né, de grandes países com muito dinheiro, muito investimento. E ela detonou os americanos, olha que coisa maravilhosa, hein? E o Cláudio me fazendo falar de coisas que eu não entendo nada. Não é legal? Por isso que estamos no lugar da fala, que todo mundo tem fala. Estamos mesmo aqui quem não entende nada. Estamos aqui na Clube FM e vamos apresentar agora o Éder. Ele. Éder, tudo bem com você? Tudo certo, Cláudio. Eu chamo de Éder Monstro, tá? Porque ele é tão grande que ele é muito maior que eu e pesa uns 300 quilos a mais que eu. Então é uma coisa meio maluca. Agora, o tanto que tem de tamanho também tem de conhecimento, principalmente em redes sociais e em impulsionamento, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a uns segundinhos. Antes disso, eu quero dizer o seguinte. Terminadas já as convenções, né? Hoje foi o último dia para quem ainda queria fazer a convenção. Normalmente os partidos não deixam para o último dia, porque pode acontecer de um problema com documento, registro, impugnação. Então eles sempre fazem até 2 dias antes do término do prazo. Hoje é o último dia e ontem terminaram as convenções. Ontem teve convenção do Republicanos, né? E também teve uma outra que agora nem lembro mais, tá? Nem vou falar porque eu não lembro. Mas assim, havia muita curiosidade de quais candidatos confirmariam seus nomes. Hoje em Londrina nós vamos ter 7 candidatos disputando a eleição. Maria Tereza, que é do PP, e é apoiada pelo prefeito Marcelo Bellinati. O Thiago Amaral, que é do PSD, apoiado pelo Ratinho Júnior. Coronel Vila,
que é do PSDB, ele vem pelo grupo do Cidadania. Eu vou até comentar um lance curioso que aconteceu na convenção deles aqui. Cidadania e PSDB, desculpa, a federação. Barbosa Neto, que é do PDT, Tercílio Turini, MDB, Diego Garcia, do Republicanos, e Isabel Diniz, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu vou dizer uma coisa curiosa, muita gente estava muito incomodado porque demorou muito para sair o nome dos vices. Mas o que normalmente as pessoas ainda não entendem é que o vice normalmente ele vem de um partido que vai vir apoiar quem tem o candidato a majoritário, o candidato cabeça de chapa. E essas reuniões, essas discussões muitas vezes demoram semanas, às vezes termina as convenções e eles ainda deixam as atas abertas para fazer uma troca. Eu vou dizer aqui então quem são os vices e de quem. Eduardo Tominaga, vereador, hoje vereador, ele é candidato a vice na chapa da Maria Tereza. O Júnior Rosa, que já foi candidato a prefeito, inclusive, e foi vereador em Londrina, ele é o vice de Tiago Amaral. O José Roberto Hoffmann, que é engenheiro, ele já foi presidente da Coab no mandato do Quiref, ele é o vice do Coronel Vila. E o Kio Marubayashi, ele é empresário e ele é vice de Barbosa Neto. Mariana Grotti, bióloga e engenheira ambiental, ela é vice do Tercílio Turini. Diego Garcia tem como vice Érica Galli, que também é empresária, e o PT veio com Márcia Bastos de Almeida, que é a atual presidente do PCdoB em Londrina, para ser vice de Isabel Diniz. Vocês conhecem os vices? Vamos começar aqui por Célia Baroni, jornalista, empreendedora e que um dia já foi bailarina. Oh, meu Deus. Olha, gente, não é fácil, viu? Não é fácil aguentar quem está do lado aqui. Não é fácil, não. É o seguinte, de vices eu conheço pessoalmente muitos poucos. Acho que, na verdade, talvez o vice do Barbosa. Você pode repetir o nome para mim, por favor? O vice do Barbosa é o empresário Yukio Marubayashi. Não Você conheço. não deve conhecer. Não. Você conhece? Eu conheço alguns, né? Quando você faz muita campanha, você acaba conhecendo quem é do meio. O Júnior Santos Rosa, né, teve uma campanha que ele fez para prefeito, a gente chegou a participar. E o vice, o Tommy... Participar como adversário. Como adversário, óbvio. Como adversário. Tem hora que você... É assim. Mas a gente... O Júnior e também o vice da Maria Tereza também a gente conhece. O Tominaga. Eduardo. E eu acho que dos vices só. Né? Dos vices é só aí. Acho que desses dois. Sim, o Hoffmann também já é um pouco mais conhecido porque ele participa da política há muito tempo. Ficou à frente da Coab também, Ficou à frente da Coab e tal, mas os demais realmente são... A Érica Galli, ela tem uma participação mais efetiva na associação comercial e principalmente naqueles grupos empresariais de mulheres, ela já tem mais participação. A Márcia Bastos, ela que é do PT, né, vice do PT, ela também participa muito, né, de eleições, na verdade, assim como presidente de partido, né? Eu não conhecia o vice do Barbosa, que é o Yukio, mas me disseram que ele tem uma pizzaria em Londrina, muito conhecida, né? Fora isso, os demais, a Mariana Grotti, que é bióloga e engenheira ambiental, do Tercílio Turini, eu realmente não sabia quem era, né? Fui pesquisar e ela tem alguns trabalhos interessantes na cidade, mas eu realmente não a conhecia. Vamos então falar de lei eleitoral, impulsionamento, o que acontece, doutor Éder? Isso é um assunto muito polêmico, né? Tem muita gente que quer fazer e não sabe nem por onde começar. E eu creio que hoje, em 2024, já faz parte da candidatura do próprio candidato, né? Sim. Porque o que eu brinco? Eu gosto de brincar muito que quando chega nessa fase de campanha, você tem muita gente colocando muito dinheiro, né? E tem gente que não tá colocando dinheiro nenhum. Então você já sai atrás aí, porque os próprios candidatos que têm uma verba maior partidária,
você sabe disso, né, Cláudio? Acabam despejando uma enxurrada de dinheiro aí, os mais abonados. Sim. E aí acaba que os menores ficam mais à mercê aí, ou colocam um pouco dinheiro ou não coloca nenhum. Então, de fato, o que conta hoje no impulsionamento nas redes sociais é o volume de dinheiro que você está disposto a gastar. É uma verdade ou é uma mentira que quando chega a eleição, as redes sociais elas seguram um pouquinho ou muito da distribuição orgânica? E não é, né? E não é. Assim, você quebra minhas pernas? Como assim e não é? Explique, por favor. Tem sempre aquele trabalho bem feito, né? Onde o candidato ele tá falando do assunto que está em alta na cidade. Então ele está indo para uma via que facilita a entrega do conteúdo dele. Por exemplo, eu não vou dar exemplo aqui, senão eu vou Não, dê exemplo sem citar nomes. Eu vou dar um bom exemplo aqui, então, sem citar nome. Espero que as pessoas não estejam escutando. Espero que sim. Espero que todos estejam escutando. Mas um exemplo muito bom, e esse exemplo é de fato, quando você fala, as pessoas já vão sacar. Teve uma campanha onde a gente falava sobre o IPTU. E de fato o IPTU era uma coisa que estava muito na boca das pessoas, né? E então era muito fácil pra gente falar do IPTU porque mexeu no bolso do eleitor, né? Sim. Então quando a gente falava de uma forma orgânica, a gente tinha um alcance muito bom e quando a gente colocava grana no impulsionamento era absurdo falar do IPTU em Londrina. Então imagina que nos dias de hoje, por exemplo, o candidato X falar da corrupção do candidato Y, que já teve escândalo, facilita o trabalho dele. Entendeu? Certo. Onde quando ele vai falar de um assunto que não é pauta quente, que a gente chama, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para ter um alcance orgânico desse conteúdo, entendeu? Então quando eu falo que é fácil, mas é difícil, o difícil é você acertar o conteúdo que vai ser impulsionado ali, tanto organicamente como no tráfego pago, né? Quanto você acertar um conteúdo bom que não precise de tráfego para ter um alcance tão bom quanto, entendeu? Eu queria perguntar sobre essa questão do impulsionamento, porque quando a gente fala nisso, eu principalmente que sou leiga, né? Eu trabalho na área de comunicação, mas não tenho um conhecimento dessa parte. O recurso que você aplica, você tem que saber aplicar, né? Não é só, não vou impulsionar, vou pôr tanto X para impulsionar. Você tem que definir, fazer uma série de análises do seu mundo eleitoral para ver onde você tem que impulsionar. Não é simples assim, só impulsiona e pronto. De fato, você precisa ter um conhecimento do candidato, né? Então imagina que a gente tem um candidato que ele conversa muito bem na Zona Norte. Não é que eu não vou fazer a Zona Sul ou nem a Zona Leste, mas de fato o meu dinheiro vai ser muito bem gasto se eu trabalhar ele na Zona Norte, entendeu? Então a gente não foge do óbvio, entendeu? Então o óbvio é o quê? Tem um candidato que é forte na Zona Norte, então eu acabo gastando um percentual grande da minha verba na Zona Norte. Ele vai fazer também, ele tem uma entrada muito boa na Zona Sul, né? Esse candidato ele tem uma entrada muito boa na Zona Sul. O que eu faço? Também trabalho um pouco a Zona Sul. Meu candidato tem 0 aceitação na Zona Oeste. Muito provavelmente eu não trabalho a Zona Oeste. Entendeu? Você sabe que eu achava que era exatamente, não digo o contrário, mas que as áreas onde o candidato não tem tanta aceitação seria o lugar onde se trabalharia mais. Não funciona assim com o impulsionamento? Eu vou até esclarecer aqui que eu, como estrategista, essa é uma estratégia minha, tá? E digo mais, por exemplo, se eu tenho um candidato que fala bem na Zona Sul, e ele tá muito bem na Zona Sul, por que eu vou lá bater de frente com ele? Você entende o meu ponto de raciocínio? Então, é mais fácil eu ir atrás do eleitor que ainda não formou opinião, entendeu? Na região. Que ele já tá bem. Exato, que ele já tá bem. Do que eu ir atrás do eleitor que já tem uma opinião formada. Dificilmente eu posso gastar o dinheiro que for. O meu resultado vai ser muito pequeno nessa região. Eu vou entrar nesse pitaco aí. Mas eu acho, nesse aspecto, que vale muito esse raciocínio para candidato a vereador, tá? Porque ele tem uma infinidade de concorrentes e, obviamente, um candidato a vereador ele não consegue atingir a cidade inteira, ser conhecido pela cidade inteira. Normalmente, os candidatos a vereador eles partem de núcleos
que são conhecidos, seja uma associação de moradores, o bairro, um grupo de amigos, de empresários, a igreja que ele frequenta, são nichos que ele parte. Porém, numa candidatura a prefeito, para o executivo também, governador, você tem que atingir todas as classes sociais em todos os recantos. Mas como eu te falei, Claudião, como eu te falei, eu não vou gastar, não é que eu não vou gastar verba lá, de fato. Mas um volume muito grande da minha verba não vai ser gasto de uma forma pulverizada, que a gente fala, né? Eu vou gastar energia onde eu sei que eu vou ter mais voto. E aí, coisa de, por exemplo, se a gente fizer um 70-30, 30% da minha verba eu vou pulverizar. E eu vou para as regiões mais estratégias, assim, né? Que aí, eu tenho uma região que não tem uma grande frente ali, mas quando se trata de uma eleição para vereador e para prefeito, a gente tem o quê? A gente tem 7 prefeitos, que nem foi falado agora, 7 candidatos a prefeitos, né? Mas a gente tem uma enxurrada. Tem mais um ou candidato. Menos 250 nesta eleição. Perfeito. São 250 vereadores trabalhando o seu polo, como você falou mesmo, Claudião. Então, de fato, não adianta ele querer atingir toda Londrina, que dificilmente... Até porque Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes, me corrija se eu estiver errado. Sim. Um vereador aí, para ser eleito, dependendo do partido, ele vai precisar fazer 5 mil votos. Entendeu? Partido, então não adianta, ele é bom na Zona Norte, então não adianta eu ir gastar dinheiro na Zona Sul, porque na Zona Sul talvez eu colha pouco resultado, ainda mais com o impulsionamento, entendeu? Então é mais fácil eu gastar energia nesse local. Ainda mais com o impulsionamento. A pergunta é a seguinte, quer dizer então que quando você faz o impulsionamento, tá, você escolhe, você tem uma escolha de temas para fazer esse impulsionamento, e, portanto, esses temas não seriam para o convencimento, agiriam mais para o reforço? É por isso que você acha que o impulsionamento não serve para convencer ou para mudar a opinião? Existem os dois caminhos. Existe o caminho daquele fato que ele é geral, por exemplo, IPTU, ele dói no bolso do eleitor da Zona Norte à Zona Sul, ele pega toda a região. Mas, por exemplo, uma UPA que foi feito lá na Zona Norte, no local X, dificilmente ela vai beneficiar o morador da Zona Sul, entendeu? Sim. Então, de fato, se foi feita uma UPA na Zona Norte, pelo candidato X, eu tenho que explorar esse assunto, entendeu? Agora, se eu tenho um assunto que eu consigo pulverizar ele, aí eu trabalho a cidade inteira. Aí você impulsiona numa cidade inteira. Cidade inteira. Entendi. Entendeu? Mas, ele fez uma Coab lá no final da Zona Sul. Aí eu tenho que trabalhar na Zona Sul, porque o maior beneficiado foi o eleitor da Zona Sul, né? Uhum. Então não adianta eu pegar isso e trazer para a Zona Norte, ou trazer para toda a cidade, que o meu alcance vai ser menor. Mais uma pergunta para Vossa Excelência. Fala comigo. Gostou dessa excelência? É legal. É uma palavra que ela sai fácil da sua boca. Não, você sim, é bom, sim, e é bom em enaltecer. Quando a pessoa recebe uma excelência, às vezes ela até quer usar um terno, alguma coisa assim. Olha que coisa boa. Elitista e tal. Mas enfim, existe um valor mínimo e um valor máximo para impulsionamento? Por exemplo, quanto que é o mínimo que eu possa usar para ter algum resultado que seja realmente eficiente na campanha? Uma pergunta muito boa, Cláudio. Mas eu só faço perguntas Você boas. É excelente, Cláudio. Cláudio, de fato, a gente tem que seguir. Inclusive, hoje eu falei isso numa reunião hoje. Para você pensar, e quando eu explicar, você vai entender. Imagina que no começo da campanha as pessoas estão mais com o pé no freio, elas estão começando a aquecer, até porque a corrida eleitoral ela faz uma curva para cima, né? E de fato você tem que chegar lá no final, no pico. Então eu não começo muito forte, e de fato nem todo mundo começa muito forte, mas no final, o sprint final ali, ele tem que ser forte, entendeu? Você tem que estar com mais presença no final. Então, geralmente, as pessoas começam um pouco mais com o pé no freio e no final eles aceleram. Só que o mínimo,
falando de pré-campanha, né? E até o máximo de pré-campanha, a campanha começa de fato no dia 16. Você já falou isso para os seus eleitores, ô Cláudio? Sim. Olha que coisa boa. A campanha, de fato, ela começa dia 16. Eu, enquanto eleitor, né, candidato a nada, as pessoas sabem quando que devem fazer e apreciar o voto para mim. Fica tranquilo. Que coisa boa. Ó, de fato, quando se pode fazer campanha de fato, é dia 16. Tudo que é antes é pré-campanha, né? E Exatamente. tem um valor pré-estabelecido de pré-campanha. Mas então, eu sempre converso sobre isso. Antes disso, ó, o Marcos Faur estava me dizendo aqui, que está nos ouvindo, obviamente, a Carla Sen também. Marquinho diz o seguinte, iatismo, Cláudio, você não lembra que os caras são do iatismo? A família Graham, tá bom? Agora, voltando à questão que a gente estava conversando aqui, sobre a pré-campanha. A justiça, ela não determina exatamente quanto você pode gastar de impulsionamento na pré-campanha, né? Não tem um valor mínimo e um valor máximo. Ela diz mais ou menos o seguinte, um valor adequado ao que você sempre faz. Ou seja, não diz nada, né? Como é que você faz essa medida? Existem alguns candidatos que realmente nunca colocam nenhum valor ali, roda no orgânico e tal. E também, quando é campanha para vereador, para prefeito, né, existem candidatos que são anônimos. Eles até ontem eram anônimos, hoje são candidatos a uma vaga. E esses candidatos não têm histórico, né? Então é sempre levado em consideração ali 10% do valor que ele vai gastar na campanha. Então, se na campanha ele tem a pretensão de gastar 10 mil reais em impulsionamento, na pré-campanha ele gasta ali até uma média de R$1.000 ali, que fica mais ou menos dentro dessa média aí. Mas para fazer algum barulho a partir do dia 16, que já pode se fazer campanha aberta, para vereador e para prefeito, quanto que é possível fazer um barulho? Qual o mínimo possível para fazer barulho numa candidatura? Para ter um mínimo de resultado. Aliás, a vereador. Eu vou falar do modo geral, porque vai muito da verba de cada um, né? Só para lembrar, aqui em Londrina, o vereador ele pode gastar até R$150 mil com todas as ações que ele fizer. Contratação de pessoas, impulsionamento, material de campanha físico e etc. Mas diga lá. Até R$150 mil. Hoje tem um candidato que ele vai ter mais ou menos R$140 mil aí à disposição dele. O ideal é que fique em torno de 20% desse valor. Entendeu? A gente está falando aí de de R$30 mil, mais ou menos, né? Sim. Eu acho que esse valor é um valor ok. Certo. Eu acho que você começar com R$500 por dia e acelerar mais para o final da campanha, eu acho que esses R$30 mil seria um valor ok. Levando em consideração que você tem mais 200 e lá vai candidato gastando talvez o mesmo valor. É claro, a gente não está aqui fazendo conta. Vão gastar menos. Mas, querendo ou não, você acaba o seu custo para entregar o seu conteúdo, para entregar o seu material, ele fica mais caro. Porque tem muita gente querendo entregar o mesmo conteúdo para o mesmo eleitor, entendeu? Então, a gente fala que num dia você pode ser impactado mais ou menos 7 vezes por uma propaganda eleitoral. E aí você tem 200 e poucos candidatos querendo impactar o mesmo eleitor, você tem um custo crescente, né? Você tem mais pessoas querendo pagar para impactar o mesmo eleitor ali. Então, seu custo ele vai ficar mais alto. Um custo para prefeito, para o cara ser competitivo, tá? Não vamos pegar e falar assim, o cara tá a passeio, quer dar um tchauzinho pra, né, na internet e tal, mas o cara é competitivo e vai ter que fazer um barulho para poder estar entre os primeiros e, obviamente, ir para um segundo turno. Vou só contextualizar aqui antes, Claudião. A gente tem visto uma crescente no valor do impulsionamento, né? No valor que os partidos estão dispostos a gastar. Então, antes, né, na campanha lá de 2018, eu não sei, tô meio perdido nos dias aqui, se gastava muito menos. Hoje, eu já tenho candidato previsionando 300 mil. Né? 300 mil. Eu imagino que os candidatos que vêm ali no top 3 não vão gastar menos que 150. Eu imagino, tá? Então, você tem um candidato que está disposto a gastar 300, candidato que está disposto a gastar 200, e creio que o terceiro colocado ali não vai gastar menos de 150 mil, não. Acho que vai ficar em torno disso. Com 300 é uma boa verba, mas eu posso falar com causa, né? Sim. Esqueci, me fugiu a palavra aqui.
que eu já cheguei a gastar 50 mil em um dia em campanha eleitoral, né? Então, se você pega 300, pode no Senado, como pode ser muito, né? Pode ser muita verba. Então, eu acredito que com 300 mil, bem gastado, pegando as pautas quentes, né? Com planejamento. Exato. Sendo ajudado pelo material que é construído durante a campanha, porque Cláudio, que já fez campanha, ele sabe como é que funciona. No meio da campanha vai surgindo muita coisa legal de se trabalhar e você acaba olhando para isso com um carinho maior. Então, você vai lá e sente e fala, vamos colocar dinheiro aqui? Não vamos. Faz sentido? Não faz sentido? Entendeu? Então, tudo dá para você sentir muito mais rápido. A resposta vem muito mais rápido do eleitor. E colocando aí 50 mil num dia, você tem barulho com força para fazer, entendeu? Muita potência. O que me chama muita atenção nessa área é que tem muita gente que acha que sabe fazer. Tá? E sempre se posiciona, tipo assim, monta seu grupo de trabalho com profissionais que não têm a qualificação, que mal e mal sabem fazer o impulsionamento físico, né? Mas que não tem essa capacidade de análise e de percepção, né? Porque a campanha ela é viva. Sim. Você começa a campanha de uma forma e o eleitor vai te mostrando o caminho, na verdade, né? Então, você tem que ter essa análise contínua e percepção contínua do que está acontecendo e de como ele está reagindo ao seu trabalho, né? A pergunta e até, sim, você é suspeito para falar, mas qual que é a importância desses candidatos, tanto a vereador quanto ao executivo, de se cercarem de profissionais que realmente conheçam, né, esse trabalho? Eu não gosto de falar mal do serviço dos outros, mas acontece muito, até porque hoje a gente não tem profissional suficiente para atender esse volume, né? É humanamente impossível que eu atenda 10 candidatos, falando de 10, e tem 200 aí, né? 200 e pouco. Mas campanha eleitoral é diferente do dia a dia de agência, vamos supor assim, né? Porque hoje em dia tem muita agência ali. E só a vivência, só a prática te traz resultados e tatos, né? Vamos falar assim, que você ter um tato para uma campanha, saber que aquele assunto vai dar bom ou não, eu acho que esse feeling é só vivendo. Então hoje o cara vai entrar, vai fazer uma campanha eleitoral, ele vai entrar para trabalhar numa campanha eleitoral, e com certeza na próxima campanha ele vai chegar muito mais experiente do que hoje. Mas de qualquer forma ele tem que começar de algum jeito. Eu não tô aqui para jogar pedra em quem tá começando agora, né? Tem aqui um comentário, não tem o nome, e o nickname dele aqui, o apelido é Lista de Tudo e para Tudo, deve ser alguma empresa. Ele diz o seguinte: discordo quanto às estratégias de impulsionamento. É necessário conhecer as necessidades de cada região da cidade e conversar com o eleitor sobre a dor de cada local. Mas isso quem vai fazer é o candidato, Cláudio. Sim. A gente não vai conseguir falar de toda a dor na internet, no impulsionamento, entendeu? O candidato realmente, ele vai lá fazer o 1 a 1, ele vai pegar na mão do candidato, tem os braços políticos, né? Como é que fala? Esses cabos eleitorais. Eles estão lá para isso, não é o impulsionamento, ele não vai conseguir abraçar tudo. Uma coisa que eu sempre discuto, né? E eu não sei se você concorda, se não concordar também você pode discordar à vontade. Boa. Que é o seguinte, as redes sociais, elas são uma ótima ferramenta de comunicação. Porém, elas funcionam muito mais para mostrar um candidato do que convencer um candidato. Por que eu penso assim? Porque a pessoa dá uma olhadinha, já mete o dedão, sobe. Às vezes ela só vai parar mesmo se ela gosta muito do assunto que a pessoa está tratando. De uma forma geral, é muito mais ampliar a exposição do nome, da cara do candidato, do que realmente conseguir convencer o eleitor de uma proposta, uma ideia. Porque eu acho que isso é muito mais provável acontecer em debates, em reuniões, no mano a mano, no famoso, né, sola de sapato, porque aí você realmente tem um contato. Obviamente que numa campanha eleitoral hoje que está cada vez mais curta, você não consegue conversar com tanta gente.
E a impressão que eu ainda tenho é que, apesar de que tanto as emissoras de rádio como as emissoras de TV, principalmente no caso as emissoras de TV, terem perdido ainda muito público nos últimos anos, as pessoas migraram muito para a internet, mas mesmo assim o impacto das ideias, eles parecem que funcionam mais, eles convencem mais numa emissora de TV do que em rede social, ou não tanto quanto presencial, mas ela tem ainda esse poder muito forte. O que você pensa sobre isso, nobre Éder? Claudião, é o seguinte, imagina aí você que a rede social ela não veio para substituir a televisão. E eu ainda acho que a televisão ela tem muito mais força no candidato final, né, que é o principal eleitor. A televisão ainda tem muito mais força do que as mídias sociais. Então, a campanha de rua, a campanha de televisão, a campanha de internet, os três eles somam força. Porque não é que entrou a internet e saiu a TV. A internet ela é mais um braço para ajudar o candidato. Só que, de um tempo pra cá, os candidatos têm olhado com mais carinho pra internet, entendeu? Porque tem o eleitor que tá lá. Eu, por exemplo, eu não sei qual foi a última vez que eu liguei a televisão. Então, eu não tô na televisão, entendeu? E se o candidato não tá na internet, ele não conversa comigo, entendeu? Eu tô dando o meu exemplo. Então, assim, só a televisão não funciona. Eu ando de carro. Pode ser que na rua eu receba um panfleto, entendeu? Que esse candidato visite o meu bairro e eu consigo escutar alguma coisa dele. Vai inaugurar uma praça, você vai estar lá passeando com seu filho. Exatamente. Então, de fato, as forças se unem, entendeu? Não existe candidato que foi eleito só com internet, não existe candidato que foi eleito só com televisão, entendeu? Hoje em dia, a campanha eleitoral é muito mais disputada. Antes, o candidato que não tinha tempo de televisão, realmente ele não se candidatava, ele não era elegível, né? Sim. Vamos continuar falando isso sobre internet, sobre campanhas eleitorais, redes sociais no próximo bloco. Aqui você está na Clube FM. Pode dar uma saidinha agora para tomar uma aguinha. Volta logo para você ouvir os comerciais da nossa rádio e voltamos já. Voltando aqui aos estúdios da Clube FM 95.7, com a presença de Éder Monstro, desculpa aí, viu? Fico te chamando de Éder Monstro, é complicado, né? E Célia Baroni, para continuar falando sobre redes sociais, impulsionamento, posts. Vamos fazer a primeira pergunta deste nosso bloco. Que post que pega? Vou falar do que não pega. Pode ser, Claudião? Pode. Candidato bonitinho, pousando com aquela foto que ele fez lá no estúdio. Isso daí já tá passado. Certo. Entendeu? O que realmente funciona... Deixa eu falar mais um que não pega. Sim. A foto da feira. A foto da feira tá batida. Cara, foto de feira é tradição. Cara, é cheiro de pastel, de caldo de cana. Mas, cara, imagina que na feira o eleitor não vai chegar e falar assim, cara, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Você nunca veio aqui. Mas na internet ele vai falar. Vai ser, começou a folia da feira, candidato e comer pastel. Eles já falam na feira, já faz algum tempo. Mas pensa o seguinte, o passeio na feira é sinal de que começou a campanha eleitoral. Então, a foto uma vez a gente fez um candidato que ele foi pra feira. Mas ele não levava o menor jeito, ele nunca... Ele não sabia diferenciar alface de tomate, é isso, né? Ele nunca pisou lá, aquilo lá não tem nada a ver com ele. O Claudião tá rindo porque ele conhece. Até eu conheço quem é. Eu não vou falar o nome dele. Ele não tinha cara de feira. Não, o pior não é nem isso. Ele não tinha cara de rua. Ele não tinha cara de rua. O pior não é nem isso. O pior é que assim, eu tô falando, mas tô imaginando aqui a feira ainda do cemitério aqui, né? Civilizada. Não que a do Cincão não seja. Mas, cara, o candidato que vai na feira do Cincão, ele destoa completamente. Não que ele não deva ir, é claro, ele tem que ir onde tá o eleitor. Mas isso não cola. Isso eu acho que não... Eu não vejo e eu creio que o eleitor ele já está vacinado contra isso, entendeu? Sei. Mas outra coisa que eu queria... Você não falou o que cola. Mas continue aí que eu já falo o que cola. Tá, uma pergunta... É que eu sempre, quando eu vou dar alguma palestra para candidato a vereador, essas coisas,
sempre tem o cidadão que quer ser engraçadinho, né? Sempre. E eu sempre pergunto assim, eu já fui em várias cidades, eu pergunto, na Câmara da sua cidade, qual que é o vereador engraçadinho que se elegeu? Geralmente nenhum, né? E muita gente, quando vai gravar, por exemplo, algum post, algum videozinho para a internet, quer ser engraçado, né? Funciona? Ele cativa o eleitor? Cativa. Eu gosto muito de falar que aquele candidato simpático, a simpatia... Simpatia é uma coisa, ser engraçadinho, querer ser da hora e tal, e aí? Aí você... Pra mim, eu já jogo tudo no mesmo bolo ali. Eu acho que o candidato, ele é simpático, às vezes ele exagera um pouco, ele quer ser engraçado, mas eu acho que o candidato simpático, ele realmente ele tem acesso, né? Porque ele quebra o gelo. Sim. Dificilmente aquele candidato que chega serião na sua frente, fala, toma esse panfleto aqui, você vai pegar. Sim. Mas se ele chega quebrando o gelo, ele é mais aceitável, né? Não, mas pra fazer um post, por exemplo, esse povo que gosta de dancinha de TikTok, em campanha eleitoral, isso funciona? É ridículo. Não funciona. Eu não posso falar o que eu penso de verdade. Não, mas... deve falar o que você pensa de verdade. Então eu vou falar, vai ter o cara do TikTok que vai se eleger. Entendeu? Sim. E a gente vai ter um palhaço na Câmara da Prefeitura. E o que a gente vai fazer? Entendeu? Já tivemos alguns, inclusive, nesse esquema. Não, e nem tinha internet. Nem tinha internet. Mas é o ponto fora da curva, né? Não é o padrão. Não é o normal. Tiririca nacionalmente. Exato. Então, assim, funciona? Funciona. Eles têm audiência? Eles têm audiência. Eles têm um nicho. Eles falam para um público específico. Que... Uma vez me perguntaram, eu estava lá em Ponta Grossa, eu lembro até hoje. Aí eu estava falando, lá tinham mais ou menos 150, 200 pré-candidatos a vereador. E aí o cara me perguntou, e o engraçadinho e tal. E eu falei, quantos tem na sua Câmara de Vereadores? Nenhum. Aí sempre tem um lá no meio que levanta o bração e fala assim, e o Tiririca? Aí eu falei pro cara, falei assim, olha, o Tiririca é um artista, né? Ele é um comediante, está na televisão há mais de 20 anos, aparecendo em todos os programas de comédia, Silvio Santos, Praça é Nossa, um monte de programa. Ele é um personagem diferenciado. Você não vai ter essa exposição para angariar esse voto, que normalmente é um voto de protesto. Mas né? Fala aí, Claudião, posso né? Então, claro, mas então o cara engraçadinho, ele só consegue ter algum retorno se ele tem um passado que mostra isso. Querer ser engraçadinho só na eleição não funciona. Por exemplo, o cara vai gravar aquele VTzinho, videozinho para o horário gratuito eleitoral. Eu tive cenas assim, o cara chegou, por exemplo, no estúdio com um machado na mão. Aí eu falei, que é esse negócio desse machado aí? Não, eu quero falar que eu quero cortar o mal pela raiz. E esses tipos e nunca vi um desses se eleger. Né? Um outro que ele chegou com uma luva de boxe, temos que nocautear a corrupção. Cara... E o vereador do chapéu? O vereador do chapéu, de exagerar... Não, esse aí se elegeu. Isso que eu tô te falando, ele se elegeu. Mas ele era um personagem desde sempre. Deixa eu te falar, Claudião. Pra mim, pode falar nome aqui? Pode. Pra mim, o Boca Aberta tá nesse bolo. Sim, exatamente. Então, você fala, gente, corta aí, pessoal. Tá... Não, ele fez um trabalho uma construção de anos, sim, né, sendo um exagero. Sim. Né, e se elegeu por conta disso. Sim. Mas também foi caçado por conta disso. Não, mas o que acontece? Cada vez mais vai existir esse tipo de candidato. Sim. É que antes o Boca Aberta fazia sua campanha na rua, com a sua bicicletinha, hoje você tem a internet. Hoje você tem a internet, o cara vai lá, ele já tem uma audiência, ele faz a dancinha, e ele tá aí. Mas de uma forma geral, esse voto é o voto de protesto, não é o voto de maioria, de grandes públicos. Né? Não, esse voto ele não é nem de protesto. Para mim esse voto ele é o voto do leigo, da pessoa que tem menos informação. Entendeu? Porque se ela tivesse preocupada com as causas da cidade, com tudo, ela não elege um cara que não tem a mínima... O mínimo... Gente, vocês não vão me odiar aí, que eu tô falando aqui... A gente ama você, Éder! Cara que não oferece o mínimo de... Cara, o mínimo de
Conteúdo. Éder, eu vou te tirar dessa saia justa. Tô com dó do você. Meu, cara. Ele Então quer é o seguinte. falar, tá ali na ponta da língua. O Cláudio é muito malvado. É o seguinte, vamos lá, Éder. Vamos voltar àquela questão da foto, porque e da imagem do candidato, porque tem uma coisa... Deixa eu só fazer uma... ele está me atrapalhando. Não. É que tem aqui o Lista de Tudo para Tudo, ele pergunta em cima disso. Engaja mais, vídeo ou imagem? Agora complete, por favor. Sim, senhor. Vamos lá, então. Com relação à foto, você estava falando assim, a foto lá na feira. Gente, a foto com a família ainda pesa na imagem do candidato em favor dele? Hoje que nós temos uma, digamos assim, uma família tão plural, uma situação tão mais, digamos assim, onde se busca a diversidade, ainda impacta muito? Em algumas situações. O que acontece? Existem os candidatos que ele tem alguns paradigmas para ser quebrado durante a campanha dele. Por exemplo, um candidato X de Londrina, as pessoas julgam ele como muito jovem, entendeu? E quando ele aparece com família, com 2 filhos e tal, ele dá uma quebrada nessa questão de ser jovem. É um cara que tem família, tem suas obrigações e tal. Então, funciona em algumas situações, entendeu? Você pega um candidato lá... Pode falar nome? É melhor não pode. Mas você pega um candidato lá que tem 80 anos, né? Tem um candidato a prefeito aí que tem 80 anos. Ele não precisa aparecer numa foto com a família dele. A imagem dele de um homem sério, um senhor já maduro, não precisa de família do lado. Entendeu? Já passa essa autoridade. Então você tem fotos que quebram algumas questões, estabelece algumas questões. Né? Traduzindo, né? É estratégia de construção de imagem. Exato, qual a imagem exato. que você quer passar para o eleitor? Né? Você quer passar a imagem da família, né? Essa imagem, você funciona assim. Voltando à questão do vídeo ou da foto, o que engaja mais? Vídeo. Vídeo? Vídeo. Muito mais? Muito. Certo. Eu sempre sou da opção que foto não fala, né? Às vezes ela pode até falar. Tem foto que transmite sentimento, né? Mas... Medina. Exato. Na Olimpíada. Mas, de fato, a foto ela não fala. Icônico. O vídeo, até respondendo aquela questão, Cláudio, que se falou o que funciona, né? O que realmente funciona. História. As pessoas se conectam muito com história, entendeu? A jornada do herói. Se eu contar a história da minha vida, é perigoso eu não ter voto nem em casa. Com certeza. Mas um candidato bem instruído, contando uma história, usando todos os gatilhos mentais, você vota, ele ganha o seu voto na hora. Explique gatilhos mentais para quem ainda não tem conhecimento desse termo. Imagina que existe a jornada do herói, né? Então... eu nasci numa família X, eu era assim, eu fui assado, e aí você vem mostrando a transformação do candidato. Então, alguns gatilhos nessa situação faz com que o eleitor cria uma questão de identidade. Eu me vejo nesse candidato, entendeu? Eu fui assim, eu passei por isso, entendeu? Eu usei isso, por exemplo, numa campanha, eu vou até falar o nome, porque ele não é candidato agora, o Walter Orsi. Né? Ele é empresário em Londrina, foi presidente da CIL, teve uma série de funções públicas. E as pessoas não sabiam exatamente de onde ele era. Aí nós fizemos um vídeo, um comercial para a TV, ele lá na Vila Casone, andando assim, falei, eu nasci nessa casa aqui, ó, e mostrava a casa e tal, da Vila Casone e tal. E a gente usou várias vezes esse comercialzinho, esse VT, e foi muito curioso, porque daí começou a campanha mais pesada, a gente ia nos lugares, o cara falava assim, ó, o cara lá da Vila Casone, marcava até mais que o próprio nome do candidato. No caso do Raul, teve um peso ainda maior, né? Walter Orsi. Desculpe, do Walter Orsi. Não Desculpa, é? então já confundi alhos com bugalhos. Boa. Funciona ainda muito, né? Porque a pessoa fala assim, não, esse candidato ele saiu daqui, morava em tal lugar ali, né? Hoje ele é empresário, bem sucedido. Na campanha, se eu não me engano, do Kiref, tinha muito disso, né? As pessoas viam ele como um gestor. Então ele falava para toda essa ala de empresários
como uma pessoa que sabia administrar a cidade e que ele, então assim, se você espera, não, a gente quer votar um cara que saiba administrar. Ele era o cara. Entendeu? Mais uma pergunta aqui pela internet no nosso canal Lugar da Fala, que hoje está bem animadinho, viu? A pergunta é de Diogo Ruth, que todo mundo já conhece porque foi apresentador da Tarobá aqui por muitos anos. Ele pergunta: seguidor converte em eleitor? Sim. Sim, mas depende, né? Não é só porque segue que converte. Não, na verdade, assim, eu costumo muito falar isso lá na agência. Você não segue uma casa de tintas, por exemplo, se você não tá querendo pintar sua casa, ou você vai seguir Que emoção, vou seguir uma casa de tinta. Tô aqui, ó, tô seguindo aqui, eu amo tinta. Ainda se fosse um botecão com promoção de, né? Você entendeu? Então, o exemplo da casa de tinta é assim, o candidato, você porque assim, tem a questão também que vai aparecer para os seus amigos que você segue aquele candidato. Você meio que vira um formador de opinião também. Eu entro lá, eu vejo que o Cláudio segue o candidato X. Pô, o Cláudio tende a votar nesse candidato. Entendeu? Por que não? Se você segue aquele candidato, entendeu? Isso não quer dizer que você também não possa seguir os outros, mas tende a... Você vai seguir uma pessoa que você tende a votar naquela pessoa que você meio que já concorda com as ideias daquela pessoa. Em quem você já tem um interesse antes. Exato. Mais uma pergunta para vossa magnificência. Rolando Lero. Rolando Lero. Manda, amado mestre. É o seguinte. É possível na internet, nas redes sociais, você saber quem são as pessoas da sua cidade? Pergunto isso pelo seguinte. Certa vez um candidato com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a gente estava trocando uma ideia, ele falou: pô, tem 1 milhão de seguidores no Instagram e tal. Eu falei: maravilhoso. Quantos do Paraná? Não tenho a menor ideia. Acabou naquela época não se elegeu deputado. Né? É possível você saber, por exemplo, tem candidatos e tem pessoas que têm 100, 200, 300, 500 mil seguidores, né? E como é que ele consegue conversar com as pessoas que são daqui? Dá para identificar essas pessoas? Dá. Não exatamente, né? Não com tanta exatidão assim. Eu quero saber se o Cláudio é de Londrina e tal e me segue. O que dá para fazer geralmente, quando você constrói um conteúdo, um criativo, direcionado. Para você que é de Londrina, um conteúdo que começa assim, você já está conversando com a persona exata, entendeu? E aí você consegue ver o alcance daquele conteúdo, de fato. É um caminho, mas você consegue olhar nas métricas quantos seguidores você tem da cidade, entendeu? E falando um pouco de tráfego, você consegue fazer por CEP. Eu consigo pegar o CEP da rua do Cláudio e rodar um patrocinado na rua do Cláudio. No CEP exato que ele mora, entendeu? Então eu consigo uma garantia muito maior que o Cláudio vai ver meu conteúdo. Entendeu? Posso fazer por cidade, por rua, posso fazer por qualquer coisa, por interesse. Eu consigo filtrar os interesses do Cláudio. Às vezes eu não vou pegar o Cláudio no interesse... O Cláudio é fácil, você coloca o interesse de política lá, você vai pegar ele com certeza. Mas tem outros bola interesses. Também. Futebol, entendeu? A gente usa muito esse tipo de estratégia. A pessoa que tem interesse em cerveja, né? E você vai ampliando. Você dá para definir, por exemplo, hoje, esses dias eu vi a lista de que tem candidatos que têm listas de 11 redes sociais, de LinkedIn, a esse thread que é novo, aí passando pelo Instagram, Facebook, que mais que tem aí, o TikTok, tem outro também de vídeos curtos, Quai, né? Quai, então... Quantos? Tem que trabalhar todos ou dá pra gente selecionar alguns que são os mais principais? Porque eu imagino o seguinte, para trabalhar todos, é uma energia enorme para você poder estar monitorando, você poder estar alimentando. Tem resultado trabalhar tudo ou é melhor você trabalhar os principais que as pessoas mais acessam? Só dando um passinho antes na pergunta do Claudião,
Lá na hora que você vai se candidatar, você precisa colocar todas, né? Então Todas todo as mundo redes. coloca todas lá, página, blog, tudo lá. Lá aceita tudo. Então, se não tiver lá, muito provavelmente você pode tomar uma ação aí no meio da sua campanha eleitoral. Então, de fato, todo mundo coloca lá, até a rede social que tem lá, que nem existe ainda, ele já coloca lá. Mas, na onde você quer gastar a sua energia, né? Porque uma campanha eleitoral, além de ser curta, ela consome muita energia. E às vezes eu vou lá fazer TikTok, por exemplo, entendeu? Que não tem nada a ver com o meu público. Mas se faz sentido pro meu público, pra minha audiência, eu tenho que fazer. Entendeu? Listar ali, ter sempre a lista de prioridade, né? TikTok não é prioridade, a gente não conversa muito com esse público. Aí você não vai fazer, entendeu? Porque tudo demanda energia. Entendeu? Você ter todas, monitorar, o Claudião sabe disso, você monitorar tudo pra não tomar hater. Então, quanto mais você abre o leque, mais exposição você tem. Só que exposição é pro bem e é pro mal também, entendeu? Pra você tomar porrada de tudo quanto é lado. De fato, acontece muito, entendeu? Mas faz parte do jogo. Todo mundo que entra no jogo já entra sabendo. Todas essas redes sociais são passíveis de impulsionamento ou não? Por exemplo, dá para impulsionar no LinkedIn? Dá para impulsionar para campanha eleitoral, não. Não, né? Não é vedado, né? Só lá hoje tem o que é liberado. Liberado eu acho que é só Facebook, nem Google pode. Entendi. Os demais não. É só orgânico. Só orgânico. Entendi. Isso é importante. Só Facebook? Viu? Se eu não me engano, só. Impulsionamento Facebook e Instagram, né? Facebook e Instagram. Que a gente fala Meta, né? Que as empresas do Meta, né? Sim. Que é uma maldade porque, né, podia impulsionar em outros lugares, tipo o meu blog, que é o maior do sul do mundo, entendeu? Mas os caras não deixam. Candidato, se você pegar você pode colocar lá o seu blog dentro da candidatura do candidato X e impulsionar. Como assim? Explica novamente, desculpa. Você não pode fazer para terceiros, mas se você for candidato, você pode fazer para você. Entendi. Entendeu? Outra coisa, o Google Ads, ele funciona bem para candidato ou não? Para campanha? Você não pode impulsionar, então você tem que trazer audiência de algum lugar. Então vai depender de onde a sua audiência vai vir, porque você pode criar uma página, colocar lá no Google e você só tem uma página. Tem muita gente que tem blog que criou lá que não dá 10 acessos por mês, entendeu? Sim. Vai depender de onde está vindo a sua audiência. Você pode ter um blog lá no Google, bem ranqueado, criar uma audiência no Facebook e jogar o pessoal para o seu blog. Uma pergunta também que, obviamente, sempre surge nesses debates, que é o seguinte. E se não surge, eu estou fazendo agora. Tem que pensar nisso também, tá? Obviamente, todo mundo que tem uma carreira política, volta e meia tem algum deslize. Né? Perfeito. Aí saem matérias e tal que aparecem no Google, aquela coisa toda. É possível você derrubar a primeira página, tirar ele? Como é que funciona isso? Toda a campanha eleitoral de pessoas que estão ali para jogar o jogo certo tem o seu corpo jurídico, né? E o corpo jurídico derruba isso muito rápido. Entendeu? Certo. Muito rápido. Não depende do header, né? Não depende de uma ação de estratégia. Não, totalmente o jurídico. E tira esse negócio daí. Por isso que tem o Tribunal Eleitoral lá, que é para ter essas respostas muito rápidas, né? Porque se for pro Tribunal Comum, aí esquece. Mas o próprio eleitoral, ele é para isso. Ele é para ter essas ações muito mais rápidas, ter resposta muito mais rápida. Dentro de 24 horas aí, isso é respondido. A gente mesmo, né? Eu já tomei ação em campanha aí que teve que tirar página do ar, né? Tirar vídeo do ar, e 24 horas depois a gente já tinha uma ação favorável, uma resposta favorável, a gente voltou o vídeo por ar de novo, vídeo com 4 milhões de visualizações. Sim. Que cuidados o candidato, né? O corpo de campanha tem que ter para postar na internet para campanha, especificamente para campanha? Tem alguma coisa que, olha, fica esperto que isso pode dar confusão? O principal é não acusar ou falar mal do adversário. Isso é arroz com feijão, entendeu? Porque é uma coisa que tá lá, que fica... Um programa de TV ainda passou, acabou, né? A internet não, tá lá. Fica lá, né? Ele entra, ele colhe a prova lá, candidato X tá falando mal de mim, ele vai pro tribunal e ele ganha isso fácil, entendeu? Então, assim,
tomar cuidado, não falar mal de candidato, cara. Faz o seu, esquece o seu adversário, porque isso dá muito ruim. E falando sobre isso, terminando o nosso horário já encerrou, deu 8 horas, falamos 1 hora aqui no nosso programa. Foi muito um prazer tê-lo aqui, Éder, conversando com a gente sobre internet, impulsionamento, como funciona. Muita gente tem muita curiosidade, né, em saber. Muita gente, inclusive, que não participa da campanha, mas tem essa curiosidade e foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado também para Célia Baroni, que nos abrilhantou com perguntas também aqui. Muito bom. No nosso... Tem uma pergunta dela que a gente não respondeu. A gente tem mais 1 minuto, Cláudio? 1 minutinho tem, né, Lu? Então vai. Ela tinha perguntado, que até perguntou no intervalo, sobre os haters, né? Isso. É muito bom esclarecer que hater, ele só é hater se alguém der atenção para ele, né? Então ele fez uma crítica lá na sua página X. Meu conselho, oculta ou exclui. Não responde hater. Quem dá espaço para hater é que tá com tempo, entendeu? Numa campanha você tem que gastar energia com as suas ideias, com o que já foi traçado ali. Ah, mas tem esse cara que entra toda hora aqui e faz uma declaração ruim. Cara, esquece esse cara. Exclui e segue a vida. Tá bom? Muito bem, ó, o André Guimarães também mandando um abraço para todo mundo, diz que a entrevista foi excelente. Esse cara manja muito de internet, é um grande colega meu.